Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para a realização desta programação. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar sobre um tema muito interessante. Sabe qual é? Não se encante com o sucesso. Eu quero mostrar para você que nós precisamos saber que no aspecto secular ou espiritual, nós devemos saber que nós somos meros homens e que não podemos nos encantar com o sucesso. Venha conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler Atos 14, os versos 11 e 12. Diz assim: E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Baseado nesse texto, não é? Eu quero falar sobre o seguinte tema: não se encante com o sucesso. Vou repetir. Não se encante com o sucesso. Ouça com atenção essa mensagem e você verá como que a gente realmente precisa se comportar quando as coisas são feitas para Deus. Veja que no capítulo 14 de Atos, nós vamos ver Paulo começando o seu trabalho missionário. No capítulo 13, ele vai ser indicado juntamente com Barnabé pela igreja de Antioquia para fazer a sua primeira viagem missionária. E ele sai, começa a fazer vários trabalhos em várias cidades, e ele chega nessa cidade chamada Listra. E ali ele encontra um quadro, ele encontra várias pessoas, e entre elas uma que tinha um problema nos pés. O verso de número 8 diz: Estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo, desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, não é? Que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, Paulo, vendo aquele homem naquele estado, veja o que vai acontecer. Disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Um homem coxo, um homem que não andava, que tinha uma dificuldade nos seus pés, mas que está agora diante de dois servos de Deus, homens cheios do Espírito Santo, e que estava agora dando uma ordem para que ele levantasse. E ele não só levanta, como começa a caminhar, como se nada tivesse acontecido a ele. Aquilo causou uma extraordinária ação no meio daquela cidade. Tanto é verdade que os versículos 11 que eu li, diz que as multidões, vendo aquele homem que era paralítico, que era coxo, que não andava, agora andando, eles ficaram tão extasiados que eles vão usar a expressão que li. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E já apelidaram o irmão Paulo de Mercúrio, não é, que eram deuses deles, e Barnabé de Júpiter, porque eram os dois irmãos que ali estavam, né? Aí o versículo de número 13 diz: E o sacerdote de Júpiter, cujo templo, havia até um templo, né, de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade,
trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificar-lhes. Em outras palavras, eles começaram a querer endeusar, dignificar, divinizar o apóstolo São Paulo e o irmão Barnabé. Os dois que ali estavam fazendo a obra do Senhor. Eles vendo, ficaram tão maravilhados, e como eles criam em várias divindades, eles acharam que aqueles dois não eram homens naturais, eram homens que estavam ali, mas na verdade eram deuses. E aí, veja o que vai acontecer. O versículo de número 14 diz: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão e começou a clamar a eles, dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Essa é a maneira com que Paulo e Barnabé vai reagir diante daquela ação. Eles queriam sacrificar animais. Os irmãos sabem que no Velho Testamento faziam sacrifícios a Deus e aos deuses. E eles quiseram fazer o mesmo com o apóstolo São Paulo e com Barnabé. Tanto é verdade que pegaram grinalda, trouxeram um touro e ia fazer um sacrifício a eles dois, porque na cabeça deles não eram homens, eram deuses, que haviam tomado forma humana e ali estava, juntamente com eles. Mas Paulo, que conhece a palavra de Deus e que acima de tudo ensinou que nós devemos prestar culto única e exclusivamente a Deus, tão somente a Deus, e também não podemos aceitar que seja cultuado o nosso nome, eles não aceitaram aquela prática. Eles não aceitaram. E aí você vê, dos versículos que li, que eles simplesmente vão dizer: nós somos homens como vocês, sujeito às mesmas paixões. E o nosso papel aqui é único, exclusivo, é de anunciar, para que vos convertais das vossas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar e tudo quanto há neles. Coisa linda é o que nós encontramos aqui nesse versículo. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, a gente retornando, a gente vai continuar mostrando essa mensagem que tem como tema: não se encante com o sucesso. Um minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando em Atos 14 e o tema é: não se encante com o sucesso. Eu terminei o primeiro bloco dizendo que Paulo, ao fazer aquele grande milagre, que foi orar por aquele paralítico e ele levantar e começar a andar, eles queriam divinizar Paulo e Barnabé. E eles não aceitaram. E aí,
Veja os versículos posteriores. Eu li até o versículo 15, mas o 16 diz assim, ó. O qual, Paulo dizendo, o qual nos tempos passados, ele estava falando que eles eram homens como eles, não é? Que estavam ali a serviço de Deus, mas que não estavam ali para ser adorados, não é? Muito menos divinizados. E aí ele diz, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria o vosso coração. E o verso 18, dizendo isso, Paulo, tentando explicar que eles eram homens, que não deveriam ser adorados, e que tudo que estavam fazendo era única e exclusivamente para adorar o verdadeiro Deus. E aí o versículo 18 diz, dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Eles não aceitaram sacrifício. Mas o que tem a ver isso, pastor, com o tema que o senhor está querendo abordar? Tem tudo a ver. Porque você percebe, queridos, que as pessoas, elas, quando começam a ser usadas por Deus, ou em qualquer área da vida, não é? Eu estou falando no aspecto espiritual, mas isso pode ser aplicado a qualquer outro. Imagina uma pessoa que começa a ser propagado o seu nome, que se torna um expoente da sociedade, que é conhecido de todo mundo. Não é? Imagine um ator, imagina um jogador de futebol, imagina uma pessoa que começa a ter uma projeção nacional. Daqui a pouco essas pessoas elas são tratadas como ídolos, e a Bíblia mostra claramente que nós devemos ter muito cuidado com essa questão. Porque tem muitos que acabam se encantando com o sucesso e quando as coisas viram, eles não estão preparados para enfrentar dificuldades. E aqui eu vou ver o quanto Paulo tinha consciência disso. Eles não aceitou o sacrifício, eles não aceitaram ser divinizados, idolatrados. E aí veja só o que vai acontecer. O versículo de número 19 diz, sobrevieram, porém, escute isso, preste atenção no texto. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, outras cidades, que tendo convencido a multidão, sabe o que fizeram? Apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. O mesmo povo, gente, olha o que a Bíblia está me ensinando. O mesmo povo que estava aplaudindo, que pouco tempo antes estavam querendo prestar culto a eles, agora é o mesmo povo que vai apedrejar Paulo e Barnabé. É isso. O mesmo povo que estavam querendo divinizá-los é o mesmo povo que estava querendo apedrejá-los. Querendo não, que apedrejaram Paulo e Barnabé. E aí? Qual é a lição que eu tiro desse texto? O que esse texto está querendo me dizer? Que o mesmo povo que te levanta é o povo que te coloca no chão. Então não se encante, meu amado, com o sucesso. Não permita que isso suba para sua cabeça. Se Deus está te abençoando, se você é um expoente da sociedade, não perca a humildade. Permaneça na sua posição. Não esqueça que você é homem como com todas as outras pessoas. Porque quando você se torna um expoente da sociedade, aí você quer ser tratado com deferência. Você acaba achando que você é superior do que as outras pessoas. De vez em quando você vê isso aí. Você sabe quem sou eu? Você já ouviu esse tipo de expressão? Pessoas que querem tratamentos privilegiados, por quê? Porque é um expoente da sociedade, porque é uma pessoa famosa, porque é uma pessoa que tem uma projeção. Meus irmãos e irmãs, amigos do programa Palavra de Fé, nós precisamos aprender que nós não somos nada. A verdade é que nós somos única e exclusivamente servos de Deus. Somos iguais perante a própria lei. E o que nós precisamos aprender é que quando você se considera superior aos demais, você está arrumando problema para você mesmo. É justamente sobre isso que Paulo está aqui querendo nos ensinar. O versículo 19, não é, vai mostrar que esse povo, que acima de tudo estava aplaudindo a Paulo e a Barnabé,
é o mesmo povo que está agora apedrejando. O versículo 20 diz assim, ó, mas, rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Pegaram a Paulo e eles só pararam de apedrejá-los porque eles pensaram que eles estavam mortos. E por que fizeram isso? A Bíblia não entra muito em detalhes nesse aspecto aqui, mas é com certeza porque alguma coisa que eles ouviram, eles não gostaram. Então, vamos aprender o que dessa lição? Vamos aprender o que desse texto? Nós vamos aprender que a Bíblia ensina, e ela está nos ensinando que eu não devo me encantar com o sucesso. Jesus também ensinou isso. Jesus também nos ensinou isso. Eu preciso fazer um intervalo comercial e na sequência, no último bloco, nós vamos fechar, mostrando mais algumas verdades dentro desse tema. Não se encante com o sucesso. 1 minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estamos falando, baseado no capítulo 14 de Atos, não é? Baseado no tema Não se encante com o sucesso. E eu encerrei o segundo bloco dizendo que Paulo, o mesmo que tinha há pouco tempo sido exaltado e querendo inclusive ser divinizado, agora é apedrejado. E eles só não mataram Paulo, porque eles pensavam que eles estavam mortos. O versículo diz, versículo 19, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Você sabe o que é isso? Você ser arrastado para fora da cidade e cuidando que estavam mortos. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. Versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia. O que eles foram fazer? Foram terminar o que eles haviam começado. Aqui eu aprendo duas coisas. Primeiro é essa, que eu não posso jamais me encantar com o sucesso. Mas por outro lado também que eu não sou covarde. E que eu preciso ser inteligente. Aqui, se Paulo não se faz de morto, eles tinham matado ele. E tem hora que a gente tem que se fazer de morto. Isso aqui só dá uma mensagem. Entendeu? Isso aqui só dá uma grande mensagem. Tem hora que é melhor a gente permitir que as pessoas achem que a gente está morto. Porque aqueles só pararam de apedrejá-lo porque pensavam que ele estava morto. Mas depois, quando ele recobrou o sentido, saiu daquela cidade, foi para outra cidade, mas assim que puderam, retornaram para terminar o trabalho que eles haviam começado em Listra, porque um verdadeiro homem de Deus, um servo de Deus, não foge da batalha. O versículo 21 vai dizer, confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendava ao Senhor em quem haviam crido. Então, a mensagem é essa.
Não se encante com o sucesso, irmão. Permaneça na sua posição, seja humilde, porque a humildade vai na frente, não é? Da honra. Toda pessoa que se transforma numa pessoa arrogante, numa pessoa soberba, presunçosa, ela está permeando a queda. Jesus também soube viver isso. Se você lê a história de Jesus, já viu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Uma semana antes dele ser crucificado, ele estava entrando em Jerusalém e eles jogavam folhas, galhos, árvores na estrada, não é? Para que ele pudesse passar como tapete. Mas aquele mesmo povo, pouco mais na frente, uma semana depois, estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então, irmãos, nós temos que lutar para a gente saber transferir honra, transferir glória, transferir louvores para quem lhe é de direito, que é Deus. Eu sou o servo do Senhor. Você também. Então, por mais que Deus nos use, por mais que você seja abençoado, por mais que Deus projete a sua vida e que as pessoas te conheçam aonde quer que você vá, não perca a humildade. Permaneça na sua posição. Não abra mão de ser simplesmente servo. João entendeu isso e ele disse, não é? Uma das mais lindas expressões da Bíblia: convém que ele cresça e que eu diminua. Compreende? João Batista entendeu isso. Convém que ele cresça na minha vida, que Jesus possa aparecer, que Jesus possa realmente ser visto na nossa vida, mas que isso não sirva de glória para nós. Vamos, acima de tudo, saber que a nossa missão é ser canal, simplesmente canal da bênção de Deus. É por nós que flui a graça, é por nós que flui a unção, mas simplesmente isso, o poder é de Deus. Quem faz é Deus. Quem curou aqui não foi Paulo. Quem restaurou esse coxo aqui não foi Paulo, foi Jesus. E Paulo, que era sabedor disso e ensinava isso, não permitiu que aquele povo viesse prestar culto a eles. Então essa mensagem, ela faz a gente refletir sobre isso. Deus quer que nós sejamos inteligentes, que nós sejamos sábios. Como é lindo, irmãos, ver um homem extremamente usado por Deus. Como é lindo ver uma mulher extremamente usada por Deus, saindo do campo espiritual e indo para o secular. Quando você vê uma pessoa que é extremamente conhecida e que em qualquer lugar que ele chega é conhecido por exercer um bom trabalho, não é? Por ser excelente do que faz, mas que mesmo assim ele sabe ser humilde. Ele consegue ser humilde. A humildade dignifica o ser humano. Eu costumo dizer que a humildade é a ama, é a mãe de leite de todas as outras virtudes. É isso mesmo. A humildade é a ama, é a mãe de todas as outras virtudes. Se você é humilde, você consegue espaço em qualquer lugar. Mas é difícil você tolerar uma pessoa arrogante. É difícil você tolerar uma pessoa soberba. E eu vejo algumas pessoas aí que basta ter um nome, às vezes, projetado pela mídia, se transforma numa pessoa chata, indecente, não é? Que quer ser tratada com diferença de todos os seres humanos, que acha, inclusive, que é superior aos demais. Pensam assim e quando o sucesso passa, vocês veem isso de vez em quando. A pessoa é projetada, mas daqui a pouco o sucesso passa, ninguém lembra dele, a pessoa entra em depressão, muitos até morrem. Por quê? Porque não estava preparado para lidar com o sucesso. Por isso, do tema da mensagem, não se encante com o sucesso. O mesmo povo que te aplaude hoje, poderá amanhã estar te apedrejando. Foi isso que aconteceu com Paulo. E Paulo nos ensina que a gente tem que manter a humildade, transferir a glória para quem de devido, que é Deus. Amém? É a mensagem que eu deixo para o seu coração. Pense sobre isso e vamos juntos orar a Deus. Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus, eu acabei de ministrar uma palavra cujo tema é este: não se encante com o sucesso. E nós mostramos, Senhor, que nós devemos saber que nós somos simplesmente servos e que o Senhor é tudo na nossa vida. Nós somos apenas canal
por onde flui a tua graça, o teu poder e a tua unção. Então me ajude, Senhor. Ajude os meus irmãos a manter a humildade, que nós possamos viver uma vida piedosa, consagrada e principalmente, se o Senhor resolver nos abençoar e projetar o nosso nome, que nós saibamos manter a nossa postura, a nossa posição, que nós consigamos viver uma vida piedosa, consagrada e, acima de tudo, devotada ao Senhor. Ajude o meu irmão, ajude a minha irmã. Olhe para essa pessoa que está orando comigo e pedindo que o Senhor dê a ele a graça necessária para ser humilde e, acima de tudo, fazer com que o teu nome seja glorificado através do nosso testemunho. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Como é bom poder falar contigo, como é bom ter você como nosso ouvinte. Eu me sinto muito bem em poder ser instrumento de Deus para a sua vida. Eu quero me despedir de você, desejando a você uma semana maravilhosa, que a mão do Senhor possa estar sobre a sua vida e quero te lembrar, uma vez mais, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Jesus te ama e quer continuar te abençoando. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.